E a possibilidade de demissão de Fernando Diniz no São Paulo já dividiu a diretoria do tricolor. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Quero te falar também o que há de verdade numa possível troca do Marinho pelo Walter. O atacante do Santos seria trocado pelo goleiro reserva do Corinthians. Vou te falar também sobre Germancano, autor dos 2 gols da vitória do Vasco contra o São Paulo, jogador argentino que é o artilheiro do ano entre os clubes da primeira divisão e havia sido oferecido para vários times brasileiros em janeiro. Para finalizar, tem mais informações sobre o Vanderlei Luxemburgo, que será mantido de acordo com o Maurício Gagliotti. E para fechar, mas não menos importante, tudo sobre Sacha, que já está em Belo Horizonte e deve assinar nas próximas horas contrato com o Atlético Mineiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é patrocinado por World of Warships. Jogo extremamente legal de batalha naval e que você vai usar absolutamente de graça em qualquer PC. Serve para qualquer computador. Como é que funciona o World of Warships? São 300 dos maiores barcos da história da guerra. Você escolhe qualquer um deles, modelos extremamente detalhados e realistas, com as seguintes classes: encouraçados, cruzadores, porta-aviões e contra-torpedeiros, cada um com uma jogabilidade completamente diferente da outra. Bem legal para você. Apesar de ser um jogo de batalha naval com navios, você ainda vai ter a oportunidade de controlar aviões e fazer ataques aéreos. Então se você procura um jogo de guerra com muita explosão, tiros e tudo mais, esse é o jogo certo. Para baixar é só pegar na descrição desse vídeo o link, você vai se cadastrar lá e vai automaticamente ter esse jogo à sua disposição. Se você usar o código BattleStations 2020, você vai ganhar uma série de prêmios. São eles: 250 dobrões, 3 dias de conta premium, um barco chamado USS Charleston, uma vaga no porto para aumentar sua frota e 1 milhão em créditos. Não fique fora dessa e vamos pra guerra junto. Bora começar o vídeo falando sobre o Cruzeiro, o único time com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que a Raposa não aparece com os 9 pontos depois de 3 rodadas, porque teve aqueles 6 pontos perdidos por conta de um processo na FIFA referente ao Awada e ao volante Denilson. De qualquer maneira, com 3 pontos, o Cruzeiro já está a 2 do último time no G4. Situação bem boa, bem confortável para um time que começou a Série B com -6. Queria destacar que Anderson Moreira e o presidente Sérgio Rodrigues começaram com o pé direito no Cruzeiro. São 6 vitórias nos 6 jogos disputados, 100% de aproveitamento. O time nesse período conquistou 13 gols feitos e 3 gols sofridos. Ótimo também aproveitamento de gols, média de 2,17 gols por partida. E dessa maneira o Anderson Moreira se tornou o melhor técnico em aproveitamento nos 6 primeiros jogos nesse século à frente do Cruzeiro, se igualando ao Levir Coupe em 2005 e o Adilson Batista em 2008, outros técnicos que também haviam emplacado 6 vitórias nos 6 primeiros jogos. Quero falar agora sobre Vanderlei Luxemburgo, que seguirá como técnico do Palmeiras, como eu cheguei a contar para vocês no vídeo desse domingo. Apesar de todos os protestos da torcida do Palmeiras, que invadiu as redes sociais para exigir a demissão de Luxemburgo, presidente do Alviverde, o Maurício Gagliotti deu uma entrevista ao Mesa Redonda, programa da TV Gazeta, garantindo que Luxemburgo está assegurado, que está mantido. Separei algumas frases do presidente Alviverde. Primeira delas em que ele fala a respeito do atual momento do Palmeiras, abre aspas: "O Palmeiras não foi bem, jogamos muito aquém do que a gente pode", se referindo ao empate 1 a 1 com o Goiás, Goiás que teve 15 jogadores reservas por conta dos problemas com o coronavírus. Ele prossegue: "Foi um jogo muito ruim, a gente pode e tem totais condições de evoluir, estamos trabalhando para isso", fecha aspas. Pouco depois ele foi perguntado sobre a possibilidade de o Luxemburgo ser demitido e respondeu da seguinte maneira, abre aspas: "O Luxemburgo está fazendo um bom trabalho, acabou de ser campeão paulista, não podemos esquecer disso. Se levarmos todo o nosso raciocínio para uma decisão emocional, não vamos dar continuidade ao trabalho. O Luxemburgo conhece o clube, a torcida, os dirigentes e o nosso DNA. Ficamos 120 dias parados, ninguém está jogando bem. O momento não é simples, falta ritmo de jogo, faltam jogadas, coisa que só o tempo vai proporcionar", fecha aspas. O que dá para tirar de conclusão em cima dessa declaração oficial do Gagliotti, somando aquilo que eu já havia ouvido de pessoas próximas a ele: a insatisfação dos dirigentes do Palmeiras em relação ao modo de jogar do clube, também dos jogadores, vários atletas extremamente caros rendendo pouco. Mas o Vanderlei Luxemburgo, a partir do título do Campeonato Paulista, ganhou pelo menos algumas semanas de tranquilidade, vai seguir à frente do clube apesar dos protestos do torcedor.
Quero falar agora sobre o cara com melhor média de gols na atual temporada entre todos os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Pensou no Bruno Henrique, no Gabigol, no Nenê? Pois saiba que nenhum desses é o atacante, é o artilheiro do Brasil em 2020. Estou falando do Germancano, atacante, centroavante argentino que pertence ao Vasco e fez os 2 gols da vitória em cima do São Paulo por 2-1 na tarde desse domingo em São Januário. Com esses 2 gols, o Cano chegou a 11 gols marcados em apenas 15 partidas na temporada. O Nenê também tem 11 gols, assim como o Gabigol, mas os dois jogaram muito mais do que o atacante argentino. Por exemplo, o Gabigol esteve em campo em 17 partidas, já o Nenê jogou com a partida de hoje 21 vezes. O Cano precisou de muito menos partidas e minutos para chegar a esses 11 gols. É aquele com melhor média entre todos os jogadores de times da primeira divisão. Essa relação ainda conta com o Diego Souza, do Grêmio, com 9 gols, e o Bruno Henrique, do Flamengo, e além do Luiz Adriano, do Palmeiras, os dois com 8 gols marcados. E queria destacar essa eficiência do Germancano, também comparando o salário dele com vários desses atletas que eu citei. Hoje, no Vasco da Gama, ele não ganha mais do que 300 mil reais por mês, chegou como uma aposta em São Januário no começo da temporada, depois de ser recusado por pelo menos 3 clubes grandes do futebol nacional. Ele havia sido oferecido para o Corinthians, para o Palmeiras e para o São Paulo. Os 3 grandes de São Paulo disseram não ao Cano por desconfiarem do fato dele estar livre. Depois de uma excelente passagem pelo futebol colombiano, pelo Independiente Medellín, ele já havia sido artilheiro em 6 oportunidades. É bem verdade que lá na Colômbia há 2 campeonatos por ano, o que facilita esse número bem bacana de 6 artilharias de competição. Mas o mais irônico desse domingo foi o fato de o Cano marcar 2 vezes, aumentando a crise no São Paulo, justamente o São Paulo que havia o recusado no fim do ano passado. Para completar, queria falar sobre o Vasco, que chegou a 6 pontos em 6 disputados no Campeonato Brasileiro. É o melhor início do time no Campeonato Nacional desde 2012. Na era dos pontos corridos, o Vasco só havia conseguido 100% de aproveitamento. Depois das 2 primeiras rodadas, em 4 oportunidades, isso havia acontecido em 2007, 2011, 2012 e agora em 2020. Bora falar agora sobre Eduardo Sacha, que deve ser anunciado nessa segunda-feira como novo jogador do Atlético Mineiro. Ele já está em Belo Horizonte, tem tudo absolutamente acertado com o Galo. Agora faltam pequenos detalhes do acerto entre o Sacha e o Santos para que o Sacha abra mão de um processo na justiça. Inclusive há uma audiência marcada para essa terça-feira, num processo em que o Sacha cobra do Santos 15 milhões de reais. Também já há um acordo entre o Galo e o Santos para que o jogador seja transferido em definitivo para o Atlético Mineiro. Daqui a pouco eu te conto detalhes. Só antes preciso te contar que tanto o Bruno Vicentim, que é o empresário do Sacha, quanto o Alexandre Matos, o diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, preferiram adotar cautela quando falaram sobre a possibilidade de um acerto. É óbvio que os dois imaginam que nessa segunda-feira o contrato vai ser fechado e o Sacha será anunciado, mas a cautela se dá porque do outro lado da mesa de negociação está José Carlos Pérez, o presidente do Santos, que costuma mudar de opinião com bastante frequência. Como é que os acordos foram amarrados? Com o Sacha ficou combinado que o Santos vai pagar parte daquilo que deve em relação a salários, direitos de imagem e FGTS para que o Sacha abra mão do processo. Primeiro o Sacha quer receber essa grana ou ter garantias de que vai receber para a partir daí tirar o processo contra o Santos. Já o Atlético Mineiro topou bancar 1,5 milhão de euros, ou mais ou menos 10 milhões de reais ao Santos à vista para ficar com o jogador. Vai caber ao Santos continuar pagando uma dívida que tem com o Internacional de 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O torcedor do Santos pode estar pensando, bom, qual é a lógica de vender por 1,5 milhão de euros se vai ter que pagar mais 2,5 milhões de euros para o Internacional? E isso tem a ver com o fato de o Santos perceber que se não fizer acordo vai correr enorme risco de perder o Sacha na justiça e aí não vai conseguir nem esse 1,5 milhão de euros. O Sacha tem 28 anos de idade e o mais curioso é que na temporada passada passou um tempão sem nem sequer ser relacionado pelo Sampaoli assim que o técnico argentino chegou à Vila Belmiro. Depois desse longo jejum, depois desse longo tempo de geladeira, o Sacha acabou tendo oportunidades e o Sampaoli se apaixonou pelo atacante, tanto que desde que se transferiu para o Atlético Mineiro, tenta a contratação do jogador de 28 anos de idade. Bora falar agora sobre um boato que correu bem forte no fim de semana. Muita gente me perguntou durante a live desse domingo sobre a possibilidade de Santos e Corinthians trocarem o goleiro Walter pelo atacante Marinho. Conversei tanto com um membro do comitê de gestão do Santos, quanto com o presidente do Corinthians, o André Sanches, para saber o que há de real nessa possibilidade de troca. Os dois lados garantiram que não há a mínima chance dessa história sair do papel. Bem que o Corinthians gostaria de ter o Marinho, que é um dos destaques do Santos, em troca de um goleiro reserva, mas nem se conversou entre os dirigentes dos dois clubes. No máximo, de acordo com o André Sanches, isso pode ter partido de algum empresário tentando valorizar ou o Marinho ou o Walter.
Vale a lembrança de que o Marinho custa bem mais do que o Walter, que já tem 32 anos de idade e é um goleiro reserva. O Marinho está perto dos 30, mas vive ótima fase. Na atual temporada, em 7 jogos, tem 5 gols marcados. Esses 5 gols, inclusive, foram marcados nos últimos 5 jogos do Santos. É importante contar que o Marinho foi decisivo na vitória desse domingo por 3-1 contra o Atlético Paranaense. Ele marcou um gol e deu mais 2 assistências para os gols do Soteldo e também para o Felipe Jonathan. Ele havia sido contratado no ano passado junto ao Grêmio. O Santos pagou 4,5 milhões de reais e ainda entregou em definitivo o zagueiro David Braz, que é reserva no tricolor gaúcho. Dessa maneira, posso te assegurar, Marinho por Walter não há a menor possibilidade de acontecer negócio. O nome do Walter até agrada aos membros do comitê de gestão, goleiro que é reserva no Corinthians e que poderia ser titular absoluto no Santos, mas nunca, em hipótese alguma, numa troca que envolveria o Marinho. Para fechar o vídeo, quero te falar sobre o futuro de Fernando Diniz, técnico do São Paulo, e dá para começar essa parte do vídeo assegurando que o Fernando Diniz não será demitido nas próximas horas. O vídeo de uma pessoa importante dentro do São Paulo, uma pessoa da confiança do presidente Leco, que o Raí e o Alexandre Pássaro já decidiram que vão bancar o Fernando Diniz. Isso vale pelo menos até o jogo da próxima quinta-feira contra o Bahia, marcado pro Morumbi. Em caso de novo tropeço, pode ser que mude alguma coisa. De qualquer maneira, a manutenção do Diniz já causou uma divisão grande dentro da diretoria do São Paulo e também do Conselho de Administração, que é aquele órgão que ajuda o presidente Leco a tomar as principais decisões. Tem muita gente próxima ao presidente Leco incomodada com a permanência do Diniz. E a derrota por 2-1 para o Vasco da Gama, num jogo em que o São Paulo até foi melhor do que o adversário, mas voltou a tropeçar, foi definitivo para vários desses cartolas. Muita gente cobrou do presidente Leco uma atitude, a demissão do Fernando Diniz. O Leco entrou em contato com o Raí, que era o representante do São Paulo no Rio de Janeiro, e o Raí decidiu por manter o treinador. Ainda assim, dá para assegurar que o clima anda bem quente pelos lados do Morumbi, com o Fernando Diniz deixando de ser unanimidade e se transformando num alvo preferencial de boa parte dos dirigentes do tricolor. E a julgar pelo desempenho do Fernando Diniz, tá ficando cada vez mais difícil até para aqueles que gostam dele defender. O Diniz tem aproveitamento de apenas 37% dos pontos no Campeonato Brasileiro à frente de 3 clubes, Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo. Esses 37% são o resultado de 13 vitórias, 10 empates e 21 derrotas. E o mais incrível é que o melhor dos aproveitamentos é no São Paulo, onde ele está sendo bastante cornetado. Pelo tricolor, o aproveitamento dele de pontos no Campeonato Brasileiro é de 52%, são 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Mais uma derrota para o Bahia na quinta-feira pode acabar determinando a demissão de Fernando Diniz, que balança no cargo, segue mantido por conta do Raí e do Alexandre Pássaro, mas há um descontentamento geral por parte de dirigentes importantes e aliados do presidente Leco. Quero te contar também que no desembarque do São Paulo no aeroporto de Guarulhos, na noite desse domingo houve protesto. Cerca de 50 torcedores do tricolor foram lá, chamaram um time de pipoqueiro e pediram a saída do Raí. O grito era: Raí, pede para sair. O São Paulo precisou ser escoltado pela polícia até o CT da Barra Funda e se reapresenta nesta segunda-feira para iniciar a preparação para o jogo contra o Bahia. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui, aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para fechar, use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê, tchau, tchau!